Bom, pessoal, começando mais uma live do Radar Semanal, live da semana, Radar Semanal da semana do dia 22 ao dia 26 de julho, né? Não pude fazer ao vivo hoje de manhã, tive alguns compromissos, mas vamos olhar alguns ativos aqui. Vamos passar pelo Ibov, Vale, dólar, Gemat, Petrobras, Suzano, Itaú, Carrefour, Prio, e vamos conversar também sobre o IFNC, o índice financeiro, né? Falar sobre os bancos, e também o IMAT, que são os dois índices aí com mais peso no nosso Ibovespa. Também vou dar uma passada pelo petróleo, né? Que deu uma boa correção aí, a gente vai passar por Prio e vai comentar tudo. Olhar o Bitcoin e olhar também o minério de ferro, certo? Para a gente embasar aí um pouco do que está acontecendo com os papéis que têm mais peso dentro do nosso Ibovespa. Tranquilo? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pessoal, vocês estão aqui vendo o Ibovespa no gráfico diário, correto? Aqui, Ibovespa, nós já havíamos conversado sobre isso, da outra vez que ele testou, né, essa região, das outras vezes, né, na verdade, porque é uma região bem forte. E dessa vez também eu falei que o ponto aqui do 129, 129,500 seria o ponto-chave para a gente entender se o Ibov iria continuar ascendente ou ia corrigir, né? Ou ia haver uma correção, como estamos vendo, né? Para romper isso aqui e confirmar, ele teria que ter rompido o 129,500, voltado para confirmar, aqui entraria defesa, e aí sim teria um panorama melhor do Ibov voltar aqui para a região do topo histórico em 134,400, 134,500, se não me engano. 134,500, tá? Resistiu aqui ao ponto-chave, segurou e entrou um fluxo vendedor. Na verdade, o volume não está tão alto, né? O volume está baixo nesses dias, mas entrou um certo volume vendedor aí e fez com que o Ibov corrigisse. Chegando no primeiro suporte, que eu acredito que possa parar por aqui, né? São dois suportes bem fortes, se a gente prestar atenção, tanto o 126,500 quanto o 125,500, né? Contando que o 125,500 seria mais ou menos a região da linha de tendência de baixa, desse canal de baixa que o Ibov está se mostrando, certo? Então, correção normal, pessoal, saudável. Eu sei que é chato, a gente quer que suba tudo de uma vez e para sempre, mas eu alertei aqui no 129,500 que seria bem plausível todo mundo armar algum tipo de hedge para a carteira que tivesse comprado. Venda em BOVA, ou put em BOVA, ou venda em índice. Apesar de achar que venda em BOVA seja muito mais tranquilo, né? Tem essas outras nuances também que você pode ter hedge, né? Mas assim, para quem não está acostumado a fazer hedge, para quem não está acostumado a operar opções nem futuros, que são, né, tipos de ativos bem complicados de se operar, não é fácil, né? Pode ter uma variação muito grande ali, dependendo da opção que você pegue. Em futuros, nem preciso falar que realmente é mega volátil. O ideal é a venda de BOVA mesmo, tá, pessoal? Chegou no primeiro suporte que eu esperava da correção. Agora, perdendo aqui, a gente pode voltar para esse suporte aqui do 125, tá? Que é um suporte que tem vários topos, vários fundos, muita manipulação, né? Desde aqui de 2021 a gente consegue ver, deixa eu dar uma, deixa eu ver se eu consigo. Aí. Desde 2021, a gente consegue ver aqui que é um suporte, foi resistência e é um suporte hoje em dia bem forte. Média de 200 chegando aqui, e aí esse suporte também tem a confluência da média de 20 períodos. O que que eu consigo analisar aqui? Ele está na média de 20 períodos, segurando nela. Caso venha a perder essa média de 20 períodos, a gente pode ver um Ibov aqui mais embaixo, buscando essa região dos 125,500, 125, 124,800, tá? É uma região bem forte. Agora, o que eu chamo a atenção para vocês, vou desfazer esse estudo, né? Porque foi o de semana passada. O que eu acho que pode acontecer aqui
Se o Ibov não segurar nessa região dos 126.500, ele pode voltar a essa região de importância aqui dos 125.500 ao 124.500 que a gente acabou de comentar. O que seria interessante? Entrar a defesa nessa região e ele voltar rompendo o ponto-chave dos 125.500, tá? Confirmando o rompimento desse 125.500 e agora sim indo para o topo histórico em 134.500, tá? Aí seria a configuração de uma reversão de um oco, ombro, cabeça, ombro invertido. Então aqui tá, ó, um ombro, a cabeça, e seria essa o começo da formação do segundo ombro, amparado pela confluência dos 125.500, 126, tá? Que seria também em confluência, que é um suporte muito forte, em confluência com a linha de tendência de baixa desse canal que o Ibov rompeu atualmente, tá? Então, é muita confluência dentro de um gráfico só, tá? Então, vamos ficar observando se o Ibov vai segurar ou não essa região aqui dos 126.500, que é um, um suporte bem consolidado. Ah, Diego, se voltar, desconsidera que é um oco? Não, eu não desconsidero. Para mim, continua sendo oco, com o ombro um pouco menor, tá? Mas segurando aqui, vindo testar aqui, tem tudo para ativar esse oco. Aí eu não vou ficar aqui de previsão, né? Eu acho que isso é errado. Mas vou fazer uma coisa simples. Vamos calcular o espelhamento desse oco, caso ele venha ativar, caso ele venha correr, né? Lógico que nunca vai 100%, mas vários casos, alguns casos que a gente tem visto ultimamente, vai 100% aqui, tá? Então, espelhando esse oco, dali na região dos 140 mil pontos, tá, pessoal? Não estou falando que é alvo, tá? Não estou falando que é nada, não estou falando que vai. Eu acho que o gráfico tem alguns caminhos para serem cumpridos para chegar lá, tá? Então, a minha visão é essa. Seria bem bacana o Ibov voltar a essa região dos 125.500, que tem uma forte confluência de vários fatores gráficos, para voltar em forma de reversão e a gente conseguir engatar aí uma tendência de alta finalmente, né? Depois de tanto sofrimento, acho que a gente merece, né? Tá bom, pessoal, vamos para Vale. Vale, a rainha do olé. O apelido de Vale tinha que ser Ronaldinho Gaúcho, que ela olha para um lado e toca para o outro, né? Pessoal, Vale, a gente tinha visto no panorama das semanas passadas, a gente também chegou a conversar que seria muito importante para a Vale romper essa região aqui dos 61,50, tá? Seria muito interessante, por quê? Porque Vale fez justamente o que a gente esperava que poderia fazer, né? Ela ensaiou uma reversão, né? Você pode ver um ombrinho aqui, uma cabeça aqui e um outro ombrinho aqui. Tá, na literatura isso aqui não é considerado um okai, um ombro, cabeça, ombro invertido, e não é considerado um padrão. Mas aqui, claramente, o gráfico estava ensaiando uma reversão de tendência no curto prazo. Então, ativou aqui, deixa eu colocar aqui, exatamente, foi esse topinho aqui que a gente conversou, né? Ativou, confirmou o rompimento desse topo através desse gap aqui do dia 28, tá? Subiu, buscou aqui esse topo anterior, né? Esse fundo anterior, me desculpa, esse fundo anterior, e aí veio o minério caindo e socaram Vale novamente. Pessoal, aqui é difícil assim ter uma opinião, falar assim, não, pessoal, Vale vai subir agora, Vale vai cair agora. É muito complicado porque Vale falha muito e a gente está dependente, Vale é dependente do preço de uma commodity. E é muito complicado receber essa variação da commodity, ainda mais com a indecisão que tem no mercado imobiliário da China, que era o principal setor que comprava de Vale, né? Então, assim, Vale para mim é long play. Long play é o quê? Você tem que ir comprando Vale toda vez que bate um suporte relevante. E se a gente joga no semanal, ela se encontra em um suporte muito relevante, né?
que é esse suporte aqui do começo de 2024, que chegou lá, né? Tá em um suporte relevante. Na minha humilde opinião, pessoal, é sempre que chegar aqui nesse suporte, comprar, né? Comprar, comprar, comprar. Claro, mãos reduzidas, bem pequenas, para um dia vale subir. Eu realmente não consigo dar uma previsibilidade embasada em análise técnica que em Vale. É muito, muito difícil, tá? Ó, o OBV, como já está apontando um possível rompimento desse fundo, tá? Mas aí amanhã, digamos que o minério abra subindo 3% e aí desconsidera isso aqui. E aí fica esse ping-pong, tá? Então, assim, quem opera opção de vale, tenha muito cuidado, tá? Porque assim, é muito complicado você acertar todos os movimentos de vale. Se fosse algo que tivesse uma previsibilidade melhor, tudo bem, a gente acertaria os trades que a gente até consegue captar algumas movimentações. Mas assim, acaba que fica no 0 a 0, sabe? Então, muito cuidado na hora de operar vale por opções, tá, pessoal? Para mim, vale continua sendo um long play. A gente tem que pensar na gestão de risco, né? Então, compras em várias mãos seria o ideal aí para o carrego de vale, tá? No mercado à vista, tá? Opções eu acho meio complicado fazer. Agora deixa eu só fazer isso aqui, que a gente consegue ter uma ideia. Hoje bastante venda, vale tá caindo aí, exato, só em 36%, bastante venda da Goldman, bastante venda da JP Morgan e da Morgan XP. XP e BTG comprando, né? Mas a gente não pode olhar só hoje, vamos olhar nos últimos 5 dias. Olha o time na venda, né? Chegaram a esboçar uma compra, mas olha o time na venda. E olha a JP Morgan, que chegou a estar com comprado em 1,65 milhões de ações e agora está vendido em 630 mil. Então, olha o volume de venda que ela fez aqui em Vale, né? Então, assim, até o fluxo também não está mostrando nada relevante para falar assim, não, cara, agora dá para comprar Vale. Olha aqui o fluxo, como é que tá dos últimos 10 dias. Muito complicado, não tem comprador relevante além da XP. E assim, convenhamos, eu não gosto de acompanhar a XP, tá? Não gosto de acompanhar a XP. Beleza, pessoal? Então, Vale tá visto, realmente tá complicada, mas assim, tá em região sobrevendida, então pode ser que fique de lado aqui como ficou nesse outro período aqui do mês 3 desse ano e também aqui no mês 6 desse ano, tá bom? Até que lateralize, ganhe força, o minério acorde ali subindo 3, 4% e aí a gente consiga ver Vale ali voltar aos 62. Hoje tiveram algumas montagens em derivativos, o Vinícius Trevisan me mandou, um dos nossos membros da Traders Lab, só que eu achei o strike muito longe. O cara pegou o strike 70 e 72, se eu não me engano, para agora, dia 16/8, né? Que seria a série H. Então ele está esperando que Vale suba aqui por 70, tá? Para essa região aqui, para esse topo. Mas assim, não tem nenhum tipo de gatilho que possa me levar a crer que Vale até dia 16/8 vai subir por perto dos 70, entendeu? Até porque também foi um player que eu não costumo acompanhar, né? Eu gosto quando é tipo JP Morgan, Tullett, Morgan, Goldman. Aí a gente pode suspeitar de alguma coisa, tá, pessoal? Mas assim, é bem complicado, bem difícil XP ser um player que vá ser relevante na parte de derivativos, ainda mais em Vale, que tem uma alta liquidez, tá bom? Pessoal, dólar futuro. Dolinha, tá lindo, né? O dolinha. Pessoal, dolinha, deixa eu tirar aqui que não precisa. Isso aqui também não. Pessoal, dolinha no 240 minutos, tá? Eu vou dar um panorama nesse tempo, né? Não gosto de dar muito 60 minutos, não vai mudar muita coisa. Mas o dólar, pessoal, vem aí de uma bela tendência de alta, de curto prazo aí, né? Pegou aqueles 4,80 que aquele Robin Brooks, né? Do Twitter falou, aquele gringo que fala do dólar. Uma bela tendência de alta, chegou aqui na máxima a bater 5,718, agora fez esse fundo arredondado aqui e fez uma
espécie de alça, tá? Tá meio, não tá muito simétrico, esse cup and handle, né? Porque aí a ativação seria aqui, acima dos 5,70. Mas assim, tá esboçando uma continuidade, fazendo fundos ascendentes, tá? Então, assim, a visão para o dólar ainda é altista, tá, pessoal? Eu acho que não dá para a gente configurar a venda aí no dólar. O que eu estava observando era mais no intraday, no gráfico de 60 minutos, que poderia armar um oco aqui. Vocês podem ver que tem um ombro, uma cabeça e um outro ombro, né? Mas com a alta de hoje, cara, tá praticamente desconfigurado esse oco, tá? A não ser que ele caia aqui, né? Que o dólar caia, que não consiga superar essa região dos 5.600, volte a cair, aí sim, ele não vai ativar um oco, mas ativaria uma correção aí no curto prazo, tá? Porque, lembrando, aqui é o gráfico de 60 minutos. Show? Mas assim, para mim a configuração do dólar ainda é altista, pessoal. Altista mesmo, tá? Ensaiando uma continuidade na tendência de alta. E assim, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está vendo o DIF, o de 2030, subindo 1,25%, tá? Então, assim, tem toda a condição, espaço e fluxo para o dólar continuar subindo, tá? Vamos ver se o nosso Ibovespa segura no 126.500, né? Pessoal, Gemate, Grupo Mateus, eu queria alertar para esse suporte que Gemate se encontra, tá? Gemate que é um case que a gente olha bastante, que a gente gosta muito. O Flávio nos atualiza constantemente sobre o papel. Então, é o papel que a gente consegue ter uma lupa, né, em cima dele, tanto na parte gráfica quanto na parte de fundamentos. Então, continuo dentro de Gemate, tá, pessoal? É uma das posições mais relevantes do clube. Gemate se encontra num ponto bem interessante, tá, pessoal? Essa região do 7,27 é uma região bem complicada de ser perdido, tá? É uma região bem testada, de alta manipulação no passado, e virou um suporte bem relevante, né, nessa correção recente que teve no grupo Mateus, tá? Os resultados de Mateus vêm sendo muito bons, né? A gente tem comentado lá no grupo. Então, assim, é um tipo de papel que, assim, é para acumular, acumular, acumular e surfar daqui a um tempo, tá? Seria um position trade, né? Não seria de curto prazo, que não tem nenhuma sinalização gráfica para mim que Grupo Mateus pode andar no curto prazo, né? Baixo volume, desculpa, o MACD virou para compra, mas não sustentou o momento, um comprador. O IFR saiu da zona neutra e veio para a zona vendedora. Então, assim, panorama de curto prazo, Diego, isso é bom para o swing trade para daqui a 2 semanas? Cara, é difícil falar, mas não, não. Aqui seria também algo para carrego, tá bom? Tá num canal de baixa bem definido aqui, se a gente observar, ó. Cadê? Achei. Tá um canal de baixa aqui bem definido, tá? Então precisa romper esse canal de baixa aqui para a gente ver Gemate andando, tá? Inicialmente 7,50, 7,60 daria um fôlego bom, momento um comprador, possivelmente entraria fluxo para Gemate voltar aqui para a região dos 8,70, lá. Mas, cara, o panorama de Gemate é esse. Eu tô para position, então tenho que esperar o case maturar também. Não vou ficar preocupado com flutuação de curto prazo. Ah, hoje o juro está subindo. Ah, não, mas amanhã o juro está caindo. Cara, eu comprei alguns papéis justamente para subir o Ibov, quando ele subir, mais concentrado, para eu poder ter ganhos mais expressivos, porque flutuações de curto prazo ultimamente não tem dado tão certo na minha perspectiva, do jeito que eu opero, como position, tá? Acho que a rentabilidade dentro do position aí tem que ser a predominante na sua carteira. Claro, você tem que ter um capital ali para você colocar mais risco, tá? Para você operar um pouco com mais risco, opções, futuros, alguma coisa. Mas assim, que seja uma porcentagem menor do seu capital. Pense que no position, no longo prazo, você tem a possibilidade de ganhar muito mais, tá? Então, o Gemate está visto, pessoal, suporte bem relevante, tá? Já fiz algumas compras aqui no passado, não fiz mais compras porque eu estou totalmente montado em Gemate já estou
posição já está consolidada, então agora é realmente esperar. Show? Pessoal, Petrobras a gente já tinha conversado, eu já tinha inclusive passado um panorama para vocês de Petrobras, né? Que acima aqui desses 39,15, Petrobras poderia voltar a subir ali para a região dos 41, topo histórico, né? Petrobras nem chegou a testar aqui a região do 39,15 e caiu, tá, pessoal? Até porque o petróleo está corrigindo bem forte aí, o petróleo caiu de 87 para 80 dólares. Daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico do petróleo para a gente dar uma conversada também. Mas Petrobras, para mim, nada a se fazer. Possivelmente vai vir buscar esse fundo aqui nos 37,20, 37, tá? Vamos ver como é que ela vai se comportar ainda, tá? Mas assim, sigo de olho em Petrobras, tá? Quero fazer um tradezinho em Petrobras. Acho que dá para captar alguma coisa via opções semanais aqui em Petrobras. Mas por enquanto, sem panorama, tá? Por enquanto, realmente vamos observar até olhar aqui até quando o vendedor vai cansar, para a gente conseguir ter uma ideia melhor, beleza? Suzano, pessoal, Suzaninho. Suzano, eu fui bem resistente de pegar, pessoal, depois que ela deu essa primeira resistência, né? Essa primeira correção, me desculpa, abriu aqui com a notícia do cancelamento da compra do deal daquela aquisição que ela ia fazer, né? Que o mercado aparentemente não gostou, né? Por isso que ela deu essa corrigida aqui primeiro. Então, voltou, né, para fechar esse gap, fechou esse gap aqui, que é uma região de suporte também bem relevante, que eu falei até no grupo, falei, pessoal, 52, 51 e 48 é uma região muito forte de Suzano. Então, eu preferiria pegar uma call nessa região do que pegar ali no 53, 54, onde eu vi que muitas outras pessoas de outros grupos, também no Twitter, estavam na operação. Só que eu fico com medo na questão de Suzano, por quê? Porque as opções não têm tanta liquidez assim. Então, às vezes, assim, digamos que a gente tivesse pegado uma call de Suzano aqui no 54, 55. Aí eu teria que travar, aí eu teria que fazer algum tipo de hedge. O que eu prefiro? Eu prefiro que o ativo se ajuste, né? Canse na venda para eu poder, né, operar numa compra. Então, continuo com um panorama interessante aqui para Suzano, tá? Destacando esse topo aqui dos 55, né? E 55,30. Um rompimento aqui desses topos poderia ativar um momento comprador aí em Suzano, que poderia vir buscar de novo esse topo nos R$ 58, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. O OBV está mostrando um maior volume nas quedas, né? Tá até apontando um possível rompimento aqui desse suporte de 52, que eu acho muito difícil de ser rompido, tá? Apesar de que a celulose andou muito, tá? Mas a gente vai conversar sobre celulose depois, numa live com o Marcos Volok, tá? Marcos Volok e João Castaldo, a gente vai trocar uma ideia sobre Suzano, sobre Klabin. O Marcos Volok tá bem dentro do case, né? Ele conhece bastante, então vai ser bacana a gente trocar ideia com ele. Volume muito baixo, muito baixo, muito baixo. Tá bem complicado ter também um panorama aqui. Mas vamos dar uma olhada no fluxo dos últimos aí 10 dias. Ó, porque ela bateu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, nos últimos 10 dias, é isso mesmo. Nos últimos 10 dias, olha como o fluxo é mais relevante, por exemplo, que Gemate ou que Vale. Olha quanto a Morgan comprou, né? 6,3 milhões de ações. Então, claramente, tem um comprador, tem um cara no fluxo aqui comprando sempre, tá? Então, é muito, muito interessante a gente acompanhar se esse cara vai continuar e se esses aqui de baixo vão acelerar, tá bom? Então, assim, vamos ficar de olho, né? O fluxo está interessante, o gráfico não está interessante, não posso dizer isso, né? Mas é um papel que acredito que vale bastante a pena para a gente, um carrego aí das opções até os R$ 60, fechou? Vamos ficar de olho. Itaú, pessoal, Itaú, isso aqui nós conversamos,
que eu não sou doido, que eu lembro que a gente conversou sobre Itaú, tá? Tanto que eu falei que o IFNC, né, tava mostrando resiliência e tá mostrando resiliência, né? Tava bem forte, né? Passou ali aqueles 12.600. YouTube aqui no gráfico diário, ele rompeu esse canal de baixa, né? A gente pôde ver que confirmou o rompimento desse canal de baixa. Deixa eu ajeitar aqui, que tá meio estranho, né? Confirmou o rompimento desse canal de baixa, né? Depois ele deu essa abertura aqui, esse gap, né? Voltou para testar esse gap e foi diretamente para o alvo no topo aqui dos 34,40, tá? YouTube normalmente, pessoal, acompanha muito o Ibov, né? Então, ficar de olho. Agora está sobrecomprado, sobrecompradíssimo, né? Acho que tanto uma correção ou uma lateralização e uma consolidação aqui nesse topo dos 34 seria ideal para Itaú voltar a subir e buscar ali essa região dos 35,90, tá? Mas para isso tem que romper esse enrosco aqui no 34,40, posteriormente esse topo aqui no 34,65 e 35, que são topos aqui enroscos bem complicados, tá bom? Para Itaú. Acho que eu tinha visto no semanal, acho que é no semanal, vamos dar uma olhada no semanal. O semanal tá bem interessante, tá? Porque o OBV, por mais que ele esteja descansando hoje, até pela ausência de volume, né? A gente está no segundo dia da semana, ele está apontando um rompimento aqui para Itaú, com possível alvo aqui na região dos 35,90, tá bom? Vamos ficar de olho se o fluxo do IFNC aumentar, fluxo comprador aumentado e FNC aí nesse resto de semana, pode ser que dê algum tipo de trade aqui em Itaú, tá bom? Fico de olho aqui nessa região do 33,10, 33,15, para uma possível correção de Itaú e possível entrada aí, mas por enquanto sem panorama. Correu bastante, né? Pegou numa região complicada, inclusive uma região que tocou no mesmo dia que o Ibov tocou no 129,500. Então, vamos ver o que acontece, se ele corrige mais e vem para esse suporte aqui, ou se ele vai conseguir romper, né? Mas acredito que dos bancos, acho que é o que está mais interessante, tá? Vamos para a Carrefour, pessoal. Pessoal, Carrefour, Fernando Machado tinha me pedido uma opinião. Eu passei para ele, mas assim, quis passar também porque que pode ser que tenha uma reversãozinha. Vamos ver o que acontece, tá? Aqui tem um pequeno ombro, uma grande cabeça e um outro pequeno ombro, tá? Não vou falar que isso aqui é um ocói até para a galera, mas na literatura não é assim. Mas aqui claramente está ensaiando uma reversão de tendência, mas eu só acredito numa reversão de tendência para Carrefour se romper essa região aqui dos R$ 11, que também é uma barreira psicológica, e confirmar. Aí sim, eu acho que com um ponto de confirmação, com essa confluência de ser uma resistência muito forte, virar um suporte muito forte, em confluência com a média de 200 períodos, seria bem interessante, tá? Por enquanto, acredito que seja isso, tá bom? Agora, para quem é mais arrojado, aqui o suporte do R$ 10 pode ser uma boa região para tomar aí uma posição em Carrefour, tá bom? Mas assim, stop curto em 10 ou 9,80, tá bom? 9,80 já seria arrojado, tá, pessoal? Porque se perder o 9,80, que é essa região aqui, pode vir buscar esses 9,30, tá? Mas assim, muito difícil. Falaram que o resultado foi bom, veio bom. Então, vamos ficar de olho aí que também pode armar uma reversãozinha de tendência aqui no curto prazo em Carrefour, tá? Prio, pessoal, priozinho derretendo, hein? Pessoal, isso aqui claramente a questão da correção do petróleo, tá? Deixa eu botar que ativou uma espécie de de topo duplo, desculpa, de topo duplo aqui, não conseguiu romper e confirmar acima desses 47, tá? Então rompeu aqui um ponto duplo, mas com alvos bem menores, tá? Se a gente pegar aqui 100% topo duplo, frio, pode chegar a esse ponto de importância aqui, ponto de confluência aqui, tá? Na região dos 43,40, 43, mas assim, acho que já cansou na venda. Vamos dar uma olhada aqui. Já está cansando na venda, tá?
Vamos ficar de olho. Volume muito baixo também. MACD virou para venda, ó, uma leve virada para venda. Vamos ver o que acontece, mas assim, isso aqui foi inteiramente pela, pela questão do petróleo, tá? Então, o ideal para mim, para abril, é segurar nessa região aqui, até seria um ponto de compra interessante, esse 43,40 aqui, até 42,34, mas vamos esperar que Prio não perda, né? Não venha a perder esses R$ 43, porque senão acarretaria momento um vendedor no ativo, tá? Só o IFNC, como eu já havia dito em várias lives, tem se mostrado bastante resiliente, tá? Se a gente olhar no gráfico semanal aqui, ele parou em um ótimo ponto semanal aqui, segurou e entrou clara defesa no fundo desse canal aqui de alta no semanal. Se a gente joga no gráfico diário, também parece que está ensaiando uma reversão, né? Parece que tem uma reversão dentro da reversão, ó. Tem um ombro, cabeça, ombro aqui invertido, tem um ombro, uma cabeça aqui, possivelmente a formação de outro ombro, mas destaco aqui a região dos 12.600, tá? É muito importante que o FNC se mantenha acima dos 12.600, porque se ele vier a perder, que seria esse fundinho aqui, ó, a região dos 12.600, ele pode vir testar o fundo do canal novamente, tá? Claro, vai, pode dar para operar também na parte da venda, das puts, também vai dar. Vamos ver se vai ter confirmação. Vou até deixar um alarme aqui, tá? Mas por enquanto, tô achando bem resiliente o IFNC. Show. Índice de materiais básicos. Esse aqui foi uma brochada sinistra. Tinha tudo para ativar esse ombro, cabeça, ombro invertido, né? Para a gente ter uma correção, desculpa, uma reversão de tendência de curto prazo, depois dessa tendência de baixa aqui, falhou e agora está testando um importante suporte aqui na região dos 5.550 e 5.500, tá? Seriam essas duas regiões aqui. Opa, deixa eu copiar aqui e aqui na região dos 5.500, tá? É um forte suporte, tá? Vamos ver se segura aí. Mas, assim, foi o volume de Vale, volume vendedor de Vale, né? Tem grande peso tanto no Ibov quanto no IMAT, né? Vale saiu de 64 para 60, né? Há pouco tempo, no curto prazo. Alguns papéis também corrigiram junto. A própria Petrobras também corrigindo aí uns 70%. Então, assim, as ações de mais peso dentro do Ibovespa deram uma forte corrigida. E do IMAT mais ainda, né? Então, vamos ficar de olho aí no IMAT, ter cuidado também do que a gente opera, tá? Os em Minas estavam muito bonita. Eu ainda acredito que os em Minas estejam interessantes, tá? Mas vamos ficar de olho no que acontece tanto no Ibovespa quanto nos papéis que têm maior peso dentro dele, tá, pessoal? Vamos jogar aqui. Deixa eu conseguir aqui. Vamos dar uma olhada no petróleo. Deixa eu ver se eu estou conseguindo compartilhar certinho. Isso. Pessoal, o petróleo perdeu essa região e confirmou dos US$ 82, tá? Era uma região bem forte. Como vocês conseguem ver, era um ponto de alta manipulação aqui, antes de grandes subidas aí do, do petróleo, tá? Agora o petróleo vem em correção bem acentuada. Se a gente joga, eu gosto de olhar o petróleo no 4 horas. Se a gente olha aqui no 4 horas, é uma correção bem acentuada, até a gente consegue enxergar, deixa eu carregar, um ombro, cabeça, ombro, um ombro, cabeça, ombro, né? O oco, né? O oco em si. Deixa eu atualizar aqui para ver. Foi para o minério. Isso, quero. Isto. 4 horas aqui a gente consegue ver, pessoal, bem certinho, ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Ó, o ombro, a cabeça. Fez dois ombros aqui, né? Mas fez o outro ombro. E aí o neckline marcou nesse suporte aqui de 83,30 dólares, né?
perdeu, né, ativou aqui esse padrão de reversão de tendência no curto prazo, porque a gente está olhando 4 horas, tá? E assim, parou aqui num suporte bem interessante dos US$ 80, além de ser uma barreira psicológica muito grande, tá? É assim, não tenho muito o panorama agora do segundo trimestre para o oil, né, para o petróleo, mas no terceiro trimestre o consumo, né, de combustíveis fósseis começa a acelerar no mundo, com férias de verão, com, né, as movimentações aí que tem, principalmente da parte de turismo, o petróleo tende a andar mais, tá? Vamos esperar, né? Eu tenho posição em Prio, tomara que ele segure aí nesses US$ 80, porque se ele perder essa região dos US$ 80, ele pode vir testar a região dos 77, tá, pessoal? Vamos ficar de olho aí. Vamos para o minério. Pessoal, o minério eu já tinha postado lá, tava num triângulo, né? E qualquer lado aqui que perdesse e confirmasse podia gerar um momento, um vendedor, né, na commodity, perdeu aqui esse triângulo, né, para baixo, testou aqui, tentou que perder dessa vez, mas veio e fez uma espécie de oco aqui também, ó, ombro, cabeça, ombro, e vem corrigindo, parou aqui no suporte dos US$ 100, que é um suporte muito forte, né? Acho que o suporte mais forte dentro desse gráfico, o ponto mais forte desse gráfico é a região dos 110, e o suporte também bem forte seria a região dos US$ 100. Vamos ver se acontece um repique, pelo menos aqui para a região dos US$ 107, tá? Para voltar a realmente subir, teria que romper essa linha de tendência de baixa, que é a CLTB, romper aqui primeiro 110 e depois ir rumo aos 117, US$ 120 para voltar a uma tendência de alta. Mas por enquanto, realmente a tendência do minério tá bem feia aqui, tá bonita para queda, tá, pessoal? Tá bonita para vir buscar a região dos, se perder esse fundo dos US$ 100 aqui, dos US$ 95, tá? Vamos ficar de olho aí que a commodity tá vindo, cara, olha o tanto de ombro, cabeça, ombro, ó, tanto de teste que ela faz antes de cair. Então, só assim, só penso em minério acima de US$ 120. Pensar nele na questão de engatar uma tendência de alta. Por enquanto, é essa briga aqui, tá? Bitcoin, pessoal, Bitcoin no gráfico diário aí, armou o fundo duplo que a gente tinha visto, né? No intraday. Demorou um pouco para ativar esse fundo duplo, mas foi. Deixa eu ver se não vai carregar o 4 horas, não vai. Deixa eu carregar novamente. BC. Deixa eu arrumar esse estudo aqui. Esse aqui. Botar no 4 horas, vamos ver se agora vai. Aí foi. Que pessoal, eu passei o panorama no grupo de cripto, né? É um fundo duplo. Cara, tá. E Mate tá corrigindo com força, hein, pessoal? Tá trazendo todo o fluxo vendedor pro Ibovespa. E agora, o financeiro tá mais tranquilo, mas trazendo todo o fluxo vendedor pro Ibovespa. Vamos ficar de olho no Bitcoin, tá, pessoal? Não gostei muito dessa falha que ele teve aqui, não, tá? Ele chegou a subir, eu queria que não perdesse essa região aqui dos 62.800, não perdeu, mas a gente pode ver um possível oco aqui se a gente tiver uma formação de outro ombro, tá bom? E aí projetaria o Bitcoin de volta aqui para os 57. Então, por enquanto, nada a se fazer. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Lembrando que a média de 80 períodos aqui funciona como tanto uma resistência quanto suporte dinâmico. Então, vamos ficar de olho, tá? Mas assim, nada a se fazer. Eu aumentei link, né? Antes dessa primeira subida do Bitcoin. Por enquanto, não penso em compras, nem para trade, nem para acumular na carteira, tá? Por enquanto, não tem muito panorama para o Bitcoin, não, tá, pessoal? Acho que é isso, né? Juros subindo bem. Ver se eu faço mais um fechamento essa semana para a gente ver o que que reagiu, o que que não reagiu, tá? E a gente continua no grupo, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar. Acho que é isso, pessoal. Complicado, né? O cenário está complicado. Eu acho que a gente tem que ter paciência, ou evitar
algumas operações por opções, porque a gente pode perder dinheiro muito rápido, né? E dependendo da liquidez, a gente pode nem conseguir realizar o loss. Então, vamos com calma, vamos com cautela, vamos continuar estudando as empresas que a gente tem estudado, montando as carteiras, ficando mais concentrado em carteiras para longo prazo, deixando aquela parte menor do capital ali para operações de curto prazo que a gente passar no grupo. E é isso, pessoal. Hoje eu vou gravar também já vou gravar o vídeo sobre a Pepperstone, né? Que vai ser a corretora que nós vamos lançar o nosso copy trade para mercado americano. É muito importante que vocês se ambientem com a plataforma. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer um vídeo fazendo o cadastro, tudo direitinho, testando, mostrando para vocês, até para vocês conseguirem ter uma ideia do que está acontecendo, né? Mas o copy trade será por outra plataforma, será pela Blackbots. Então, é muito importante que vocês terminem os cadastros de vocês. A gente viu que muita gente se cadastrou, né? A gente teve uma galera que se cadastrou, só que não terminou o cadastro. E assim, na maioria das vezes nem pede o documento, entendeu? Então, a gente optou por essa corretora justamente por ela não ter uma barreira de entrada como tem a Interactive Brokers, né? A Interactive Brokers você tem que depositar ali, se eu não me engano, acima de 300 ou US$ 400. Já na Pepperstone você pode colocar muito menos. Então, ela não tem barreira de entrada, né, pro varejo, né? Porque nos Estados Unidos, se aqui nós somos varejo, imagina lá, né? Então é bem importante se ambientar, tá, pessoal? O copy trade já está sendo rodado no período de teste, o Henrique já está rodando. A gente teve que se ambientar o MetaTrader, né? Que é um negócio que a gente usava. O Henrique nunca usou, eu usei há muito tempo atrás, quando eu estava estudando Forex. Mas assim, a gente está se ambientando ao MetaTrader, mas assim que tiver tudo certo, com track record certinho, né, do copy trade, a gente já vai lançar e aí vamos informar vocês, vamos fazer o lançamento e aí soltar esse produto para vocês. E só para salientar que vai ser um produto diferente, tá? O cara que assina Traders Lab, ele não vai ter o copy trade de graça. Até porque a gente tem alguns gastos com o copy trade, para fazer o copy trade, com o software, né? Por isso também que está vindo o reajuste que o João, nosso comercial, falou ontem, né? A gente está investindo em algumas coisas, agregando tecnologia à comunidade, então por isso que a gente vai ter esse aumento, né? Assim, aumento depois de quase um ano de plataforma aí, um preço muito abaixo, né, do serviço que a gente entrega. Então é isso, pessoal. Muitas novidades, vamos conversando. Estou aqui para ajudar vocês, o Henrique também, e é isso. A gente continua conversando no grupo, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fique com Deus.